Bom dia. Então, hoje a gente vai começar a discutir otimização com restrições, que é, digamos, a parte onde a ferramenta mais importante da otimização, né, que é a discussão de problemas de minimização de uma função sujeita a restrições nas variáveis. A maioria dos problemas reais, por exemplo, as variáveis têm algum tipo de restrição, né? Aqueles problemas irrestritos que a gente estudou anteriormente são problemas importantes, aparecem em algumas situações, mas eles são casos muito específicos, né? Onde as variáveis não têm nenhum tipo de restrição. Então, hoje a gente vai estudar as condições ou começar a estudar, né, as condições de KKT, que são as condições de otimalidade para um problema de otimização com restrições. Eu vou compartilhar os slides aqui, para a gente já trabalhar em cima deles. Então, o conceito que a gente vai estabelecer são as condições de otimalidade de Karush-Tucker, ou simplesmente condições de KKT. Tá? Então, esse é o tema que vai nos ocupar aí nas próximas aulas. Esse tema vai ser dividido em aulas ou em tópicos, né, em partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai colocar o problema e daí fazer uma discussão sobre uma ferramenta básica que vai ser importante para estabelecer as condições. Então, o problema de otimização geral é esse problema aqui, onde você quer minimizar uma função f sujeito a restrições de desigualdade g menor ou igual a zero e de igualdade h igual a zero. Aqui o contexto é que f é uma função de n variáveis, ou seja, o x aqui é um vetor do Rn, então tem n variáveis. G é uma função que associa a cada x do Rn um vetor do Rm, ou seja, G aqui tem m componentes e H tem p componentes. E o que significa G de x menor ou igual a zero e H de x igual a zero. Aqui é componente a componente. Ó. Dado um vetor, a gente diz que esse vetor é menor ou igual ao vetor nulo, ou zero, quando cada componente é menor ou igual a zero. Então, essa desigualdade aqui, na verdade, se traduz por m desigualdades. Gi de x menor ou igual a zero para cada i de 1 a m. Tá? E essa igualdade se traduz por p igualdades, h de x igual a zero. Então, esse é o problema geral de otimização. Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos x que satisfazem todas as restrições, é o chamado conjunto viável do problema. Pois bem, então, para estudar esse problema e as condições de Karush-Tucker, né, as condições de otimalidade associadas a ele, a gente vai precisar de um conceito, que é o conceito de cone. Tá? Então, agora a gente vai ver uma discussão específica sobre esse conceito, e depois a gente retorna aqui para o nosso problema de otimização. Então, eu vou abrir aqui uns slides específicos sobre esse conceito de cones. Bem, a ideia de cone, a ideia intuitiva de cone é aquela que todo mundo já deve ter, né? Um cone de trânsito, uma casquinha de sorvete. Essa ideia intuitiva é o que está por trás do conceito matemático que a gente vai colocar aqui, generalizar, estabelecer propriedades, etc. Tá? Então, um cone, ele é um objeto matemático definido da seguinte maneira: é um conjunto tal que, para qualquer vetor pertencente a esse conjunto e qualquer escalar t real, o produto t vezes d pertence a esse conjunto, tá? Então, como eu falei, né, aquele cone de trânsito ou a casquinha de sorvete são exemplos intuitivos, né? Só que, claro, lá a gente tem uma porção limitada. O cone, pela definição que a gente tem aqui, é um conjunto ilimitado, porque o produto t vezes d deve pertencer ao conjunto para todo t real maior ou igual a zero e para todo d pertencente ao conjunto. Tá? Isso significa que se um cone contém um vetor, ele vai conter toda a semirreta que contém esse vetor. Então, aqui nós temos dois exemplos de cones. Tá? Um cone não precisa necessariamente ser convexo, como é o caso desse segundo aqui. Tá? Ele tem essa propriedade aqui, né, de que ele contém todas as semirretas, né, partindo da origem,
mas não precisa necessariamente ser convexo. Também não precisa ser fechado, como esse segundo exemplo mostra. Essa borda aqui não pertence ao conjunto, tá? Aqui ele segue indefinidamente, aqui para cá também. Esse primeiro segue indefinidamente, né? Então aqui a gente fez um corte, mas ele segue indefinidamente. Então são dois exemplos de cone. Tá? Uma forma muito importante, interessante de obter cones é você considerar um conjunto de vetores no Rn, tá? Por exemplo, aqui U, V, W, e considerar o conjunto formado por todas as combinações positivas desses vetores. O que são combinações positivas? São combinações lineares com coeficientes maiores ou iguais a zero. Tá? Então, esse conjunto é um cone e dá para provar que ele é convexo também de forma bem simples. No fundo, a demonstração pode ser feita de forma bem mais geral e basicamente com o mesmo trabalho. Né? Generalizando aqui, ao invés de pegar 3 vetores, a gente pode pegar M vetores. Então, B é uma matriz N por M, então a gente olha cada coluna de B, né, cada uma das M colunas de B como um vetor do Rn. E quando a gente faz essa conta BY com Y maior ou igual a zero, isso aqui é justamente uma combinação das colunas de B com coeficientes no vetor Y que são maiores ou iguais a zero. Então, isso aqui é um exemplo, é uma generalização desse exemplo aqui de cima, tá? E para provar que isso é um cone convexo, é muito simples, né? Para provar que é cone, basta pegar um escalar e um elemento desse conjunto e verificar imediatamente que o produto está nesse conjunto. E pegando 2 elementos desse conjunto e um escalar entre 0 e 1, a gente vê que a combinação convexa também pertence a esse conjunto, de forma muito simples. Uma outra propriedade que não é tão simples de verificar para esse conjunto aqui é que ele é fechado, tá? Então, esse conjunto a gente pode provar que é fechado também, só que essa é uma demonstração já um pouco mais delicada. Tá? Ela aparece no nosso livro. Né? Uma ilustração aqui, então aqui V1, V2, etc., Vm, o cone gerado por esses vetores é esse conjunto aqui. Tá? O outro conceito importante envolvendo cones é o conceito de polar de um conjunto. Então, dado um conjunto S qualquer, o polar de S, representado dessa maneira aqui, com S e bolinha, ou também com uma outra notação que já vai aparecer numa figura aqui, é o conjunto dos vetores cujo produto interno com os elementos de S menor ou igual a zero. Tá? Se você tiver no R2 ou R3 com o produto interno euclidiano, significa os vetores que formam um ângulo maior ou igual a 90 graus com os elementos de S. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui está a origem, aqui você tem elementos de S, então se você pegar um vetor aqui em S, né, um segmento orientado aqui, um vetor de S, o que vai formar ângulo maior ou igual a 90? Com todos os elementos de S. Esses vetores em azul aqui, tá? Então, aqui a gente dá origem, traçou uma tangente, aqui traçou uma outra tangente, né? Uma outra reta aqui que delimita o conjunto. E agora, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Então, se você pegar qualquer vetor aqui em azul, o ângulo que ele faz com qualquer vetor vermelho é maior ou igual a 90. Ou seja, ele cumpre esse produto interno menor ou igual a zero. Tá? Então, aqui a gente tem um conceito também importante, que é o conceito de polar, e que tem a ver aqui, né, no R2, R3, com produto interno euclidiano, com um ângulo de 90 graus, tá? Então, são os vetores cujo ângulo é maior ou igual a 90. Aqui um outro exemplo de conjunto S, e aqui também a gente nota aqui que ele tem o mesmo polar, né? São conjuntos diferentes, olha, esse aqui, e ambos têm o mesmo polar. Aqui mais outros exemplos, também conjuntos diferentes, olha aqui, né, com o mesmo polar. Uma tarefa é vocês determinarem aí o polar de alguns conjuntos, né, aqui alguns conjuntos geométricos, aqui algebricamente, um conjunto dado pelos vetores que cumprem essa propriedade aqui, com uma certa matriz A. Então, vocês podem, como tarefa, fazer esses exercícios, determinando cones e cones polares. Tá? Aliás, quando eu falo em cone polar, né, o
polar de um conjunto foi definido daquela forma, né? Como os elementos cujo produto interno com os elementos do conjunto menor ou igual a zero. Agora, às vezes a gente fala cone polar. Bem, para falar cone polar, é razoável você pensar que, então, esse conjunto, esse polar, vai ser um cone. E, de fato, né? Para qualquer conjunto, o polar dele é um cone, é convexo e é fechado, tá? Aliás, quanto à notação que eu comentei, né? O polar aqui está denotado assim, por S bolinha, e aqui o polar está denotado por P de S, tá? São duas notações utilizadas para o mesmo conceito, polar do conjunto S. Aqui na figura está sendo usada essa notação, que é a notação do livro e de algumas referências, e aqui uma outra notação que aparece também em boa parte das referências na literatura. Aqui a gente tem 3 exemplos de conjuntos e com os seus respectivos polares. Aliás, para esses 3 exemplos aqui, o polar de cada um deles é a mesma coisa, tá? Depois a gente vai discutir um pouco, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho características desses 3 conjuntos S, desse aqui, desse aqui, desse aqui, e algumas propriedades envolvendo aqui o cone polar, tá? E uma propriedade que a gente tem de imediato é o seguinte: se você faz o polar 2 vezes, né, se você tem um conjunto, faz o polar e o polar de novo, esse conjunto vai conter o conjunto original, tá? Você tem um conjunto, faz o polar, depois faz o polar de novo, vai conter o conjunto original. O fato é que não necessariamente vai ser igual, tá? Por exemplo, aqui, para esse conjunto S, o polar dá esse azul. Quando faz o polar desse azul, vai dar um cone aqui, representado por essas 2 retas aqui, ó, tá? Analogamente para esse conjunto e para esse conjunto, tá? Então, nem sempre vale a igualdade. O polar do polar de S, nesse caso aqui, por exemplo, vai preencher essa parte do meio aqui. Então, não é igual a S. Ele contém S, mas não é igual a S. Perdão. E por que motivos um duplo polar pode não ser igual ao conjunto original? Ou esse conjunto não ser um cone, como o caso desse exemplo, ou não ser convexo, como desse exemplo, ou não ser fechado, como o caso desse exemplo aqui. E a gente tem esse que é um lema importante, que é o chamado lema de Farkas, que diz que quando um conjunto é um cone convexo fechado, o polar do polar dele é igual a ele mesmo, tá? A demonstração disso se baseia no conceito de projeção, produto interno, etc. Uma demonstração razoavelmente simples a discutir, tá? Então, eu vou pegar uma inclusão já é verdadeira pelo lema, né, anterior, então basta provar outra inclusão, tá? É daqui para cá. Então, vamos pegar um elemento no duplo polar, vou pegar a projeção dele no C, né, vou chamar de Z barra. Pela propriedade do ângulo, que a gente viu lá em projeções, esse produto interno é menor ou igual a zero para todo x pertencente a C, tá? É aquela propriedade do ângulo, né? Aí, em particular, para x igual a zero e para x igual a 2z barra, né? Já que z barra pertence a C e C é um cone, o 2z barra pertence a C, né? O zero também pertence a C. Então, no lugar desse x aqui, eu coloco 0 e 2z barra, que são elementos de C, uma vez que C é um cone, tá? Bem, fazendo essa conta aqui e essa conta aqui, fica esse produto por z barra menor ou igual a zero, ou por menos z barra menor ou igual a zero, e por z barra menor ou igual a zero. Conclusão, o produto interno é zero. Substituindo isso aqui, a gente conclui que o produto interno com x é menor ou igual a zero para todo x, o que significa que esse vetor está no polar de C. Agora, como o Z está no polar do polar de C, então aqui eu tenho um elemento de um conjunto e aqui um elemento do polar desse conjunto. Então, o produto interno é menor ou igual a zero, pela definição de polar. Bem, e agora, já que esse produto interno é menor ou igual a zero, fazendo a conta aqui dessa norma ao quadrado, que é o produto interno desse por esse mesmo, vai sobrar só isso aqui, tá?
por causa dessa condição aqui, ó, dessa condição aqui, se a gente joga aqui nessa relação, vai sobrar isso aqui que a gente acabou de ver que é menor ou igual a zero. Bem, se essa norma é menor ou igual a zero, só pode ser porque o que está dentro é zero, né? Não tem outra alternativa. Tá? Então, a gente conclui aqui que Z igual a Z barra, ou seja, o Z que eu peguei no duplo polar é igual a Z barra que está em C, então o Z está em C. E com isso a gente estabelece aí o famoso e importante lema de Farkas. E para terminar essa discussão, né, aquela propriedade que eu conversei aquela hora, né, dado um conjunto de vetores, o conjunto de todas as combinações positivas desses vetores é um cone convexo e fechado. Tá? Essa é uma propriedade muito importante, que isso aqui é um cone convexo, a gente viu a demonstração agora há pouco, muito simples. A demonstração de que isso é fechado não é simples, ela está feita no livro e fica aí como leitura opcional, ou como leitura para quem é da pós-graduação. E vai ser uma propriedade que nós vamos usar daqui a pouco para estabelecer as condições de Karush-Tucker. Então, com isso, a gente encerra essa parte a respeito de cones, e daí agora nós vamos, no próximo momento, a gente vai discutir, então, alguns cones associados a um problema de otimização e com o objetivo de estabelecer as condições de KKT.